Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todos os sempre. Saúdo aos irmãos e amigos das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Amados, é motivo de alegria de estarmos nesta madrugada de segunda-feira, dia 17 de março de 2025. E nesta oportunidade, traremos aqui uma palavra para o meu e o seu coração. Amém? Não passe esse vídeo, porque você será edificado. E falaremos nesta oportunidade da suma importância do Espírito Santo na vida da Igreja de Cristo, que somos nós. Amém? Deus seja louvado. Sem delongas, vamos ao texto bíblico. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A seguir está escrito: chegando o dia de Pentecoste, estava todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Oremos. Pai, nesta madrugada, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha revestir a tua igreja sobre a face da terra. Um revestimento de poder do teu santo, divino Espírito Santo, para que ele venha tomar primazia da tua igreja, tirando, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, tirando os falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos e falsas doutrinas, e que ele venha inspirar homens e mulheres, jovens, temente a ti, para fazer as boas novas, para pregoar as boas novas de Cristo, e que o Senhor, por meio do teu Espírito, continue bradando, falando aos corações, transformando, curando, salvando, batizando com fogo com teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, abre as mentes e os corações, tira a dureza do coração, tira a religiosidade, dá despertamento. Fala, Senhor, conosco e fica conosco. Esta é a minha oração e a minha gratidão, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, vamos explorar biblicamente a suma importância do Espírito Santo em nossas vidas, na Igreja de Cristo. O texto que lemos foi o cumprimento da profecia de Joel. Em Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 2, o apóstolo Pedro, depois, junto com os 11 apóstolos, ser revestido
do alto de poder, com o Espírito Santo. E ali muitos zombavam deles, dizendo que estava embriagado às 9 horas da manhã. E no verso de número 13 a seguir está escrito, Atos 2. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Verso 14, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar-lhe isto, ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Aleluia! Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. Glória a Deus. Amados, a Igreja de Cristo, ela é inaugurada no dia de Pentecostes, no capítulo 1 de Atos. Antes de Jesus ir assunto ao céu, ele ficou cerca de 40 dias dando instruções aos seus discípulos. Em Atos, capítulo de número 1, verso 3 a seguir, diz assim: depois do seu sofrimento, que Jesus padeceu, sofreu na cruz do Calvário, morreu, mas ao terceiro dia ressuscita com todo o poder e glória. Ô glória! Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai. Joel 2, 28 e 29. Da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão sobre vocês, poder quando o Espírito Santo descer, aleluia, sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Amados,
vamos ver a importância, a suma importância do Espírito Santo na vida da Igreja de Cristo. Inclusive, de maneira errônea, muitos cristãos, eles dizem que nós somos o Israel de Deus. É engano. Nós não somos Israel. Não somos hebreus. Nós somos povos gentis que hoje somos igreja. Existe três formas ou três povos para Deus. Três povos. Israel, que é o povo hebreu. Temos o povo judeu, a igreja, que são as nações, povos, e quando se converte, então deixa de ser judeu, deixa de ser Israel e deixa de ser gentil. Aí passa a se chamar igreja. E para ser igreja tem que estar nesse contexto de Atos, do seu capítulo de número 1, 7, 8, e se cumprindo no capítulo 2. Amém? O Senhor Jesus, ele ainda, antes de padecer, sofrer o martírio da cruz, aquele sacrifício vicário por todos nós, por todo ser humano, porque ele morreu por todos. Porém, ainda nem todos reconhecem aquele sacrifício salvífico por todos nós. Porém, a Bíblia vai dizer em João Evangelho, seu capítulo de número 1, verso 11 e verso 12. Ele veio para o que era seu, Jesus, mas os seus não o receberam. Contudo, todos quanto o receberam, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. Logo, só existe um filho de Deus. E o verso 14 vai dizer: e vimos a glória do unigênito Filho de Deus, com todo o poder e glória. Deus criou todas as coisas. Nós vemos, por exemplo, no livro do Gênesis, capítulo 1, aonde, no verso 1, o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, praticando a obra. Então, desde o início, existem os três. Fica bem notório. Gênesis 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E o verso 2: e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobria a face do abismo. E o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus, se movia sobre a face da água. Verso 3: disse-lhe Deus: haja luz, e houve luz. João, ele deixa claro no capítulo 1, evangelho que escreve João, que no princípio Jesus era a palavra, o verbo, e a palavra era Deus e estava com Deus. Aleluia. No princípio, falando de Gênesis, seu capítulo 1, do 1 ao 3, aonde aparecem os três personagens, o Pai, o Espírito Santo e o Filho, que é a palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas para não ter dúvida,
no verso de número 26. Gênesis 1, 26, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. E disse Deus, façamos. Ele não disse farei. Ele disse façamos. Logo, plural. Pai, Filho e Espírito Santo. Então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Verso 27. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou. Logo, Deus só criou homem e mulher. Apesar que o mundo, eles estão deturpando, querendo, melhor dizendo, deturpar a criação de Deus, colocando aí uma terceira. Deus criou duas, homem e mulher, mas eles estão querendo criar agora uma terceira, aonde eles dizem que o homem, ele pode se tornar mulher e a mulher homem. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Só um pequeno aviso, ou melhor dizendo, um alerta. Homem com homem pode procriar? Mulher com mulher podem procriar? Claro que não. Se colocar um casal de homem, ou seja, melhor dizendo, se colocar dois homens numa ilha deserta, deixar lá alimentos à vontade, e você volte, digamos, 10 anos depois, você vai encontrar aqueles dois homens 10 anos mais velhos e só os dois. Se em outra ilha botar duas mulheres e 10 anos depois voltarem, encontrarão aquelas duas mulheres só e mais velha. Mas se numa terceira ilha colocar um homem e uma mulher, e 10 anos depois, com certeza, eles não estarão só. Terão companhia, filhos, só para reflexão. Amém? Mas vamos ao tema falando da importância e da sua importância do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo. Então Jesus, quando estava prestes a padecer e sofrer na cruz do Calvário, ele falou assim para os seus discípulos, Evangelho que escreveu João, no seu capítulo 16, verso 7 ao 11, está escrito: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo, ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. É o papel do Espírito Santo. Está aqui na terra. Ele convencerá o mundo, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens, ser humano, não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai.
e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, Satanás. Glória a Deus. E o verso 13, ele diz assim, mas vale a pena falar o 12. Tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não poderão suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Glória a Deus. Amados, é o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, do juízo, da justiça. Sem o Espírito Santo, não existe igreja de Cristo na terra. O Pai, ele programou a salvação. O Filho veio, padeceu e sofreu, pagou o preço. E o Espírito Santo está na terra, especialmente na igreja que somos nós, nos capacitando para pregar as boas novas. E ele convencendo quem dá ouvido, quem dá lugar para revelar tudo que há por vir. Amém? E nesta oportunidade falaremos a suma importância do Espírito Santo em nossas vidas como igreja. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. O Espírito Santo é uma parte fundamental da vida cristã. Ele é o terceiro membro da Trindade, junto com Deus Pai e Jesus Cristo, e desempenha um papel crucial em nossa vida espiritual. A importância do Espírito Santo. Convicção e condenação do pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado e nos leva à condenação do pecado em nossas vidas. Como já lemos em João 16, verso 8, é ele que convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Sem o Espírito Santo, ninguém se convence de coisa alguma. Sem o Espírito Santo, o ser humano cada dia continua, digamos, perverso, porque a natureza caída do ser humano é inclinada para a morte. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, verso 6, porque a carne é inclinada para a morte, a nossa natureza caída, mas o espírito, inclinado para a vida, se opõe. Então, a primeira convicção é que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. A segunda convicção, o Espírito Santo, ele nos renova, nos transformando, aleluia, a nossa mente transforma o coração, tornando-nos mais semelhante a Cristo.
Aleluia. O Espírito Santo, ele nos guia, nos dirige em nossa vida, ajudando-nos a tomar decisões certas e a seguir o caminho de Deus. Em Romanos 8,14 está escrito: todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Falaremos mais sobre isso lá na frente. O Espírito Santo nos dá coragem e força. Observamos que quando os apóstolos foram revestidos de poder do Espírito Santo, Pedro se levanta com a coragem e ali dá o seu primeiro discurso. E 3.000 almas, aproximadamente, se converteram a Cristo naquele momento. Glória a Deus. Então o Espírito Santo nos encoraja, nos fortalece para enfrentar desafios e as dificuldades da vida. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele também nos permite ter comunhão, intimidade com Deus, tornando-nos capazes de ouvir a voz e sentir a sua presença. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Como podemos receber o Espírito Santo? Primeiro, já falamos, João capítulo 1, Evangelho, verso 12, todos quanto receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele nos deu o direito de nos tornar filho de Deus, logo, filho unigênito, Jesus. E nós cristãos, filhos por adoção. Falaremos sobre isso. Muitos erroneamente dizem todos somos filhos de Deus. Não é não. Todos são criaturas de Deus. Eclesiastes, capítulo de número 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que lhe venham os dias maus. E passe os dias e anos, e dirás, não tive contentamento ou prazer. Porque sem Jesus não tem o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, o homem continua como animais selvagens, destruindo a si mesmo e ao próximo. Mas o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Como receber essa dádiva de Deus? Confessando a Jesus Cristo como seu e meu único, suficiente Salvador. E quando isso acontece, o apóstolo Paulo, ele nos garante, que nós vamos ser selados com o Espírito Santo. Carta Paulina à igreja de Éfeso. Aos Efésios, capítulo 1, verso 13 e o verso 14, assim está escrito. Nele quem? Jesus. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade,
o evangelho que os salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então todos que recebem a Cristo como seu único Salvador, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, o Espírito Santo é selado na vida dele. E aí o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, da natureza caída, do juízo e da justiça. Juízo é o juízo de Deus sobre todos que rejeitaram essa grande salvação, a graça, que é um favor imerecido. E essa graça, meus amados, está em Cristo. A Bíblia diz, em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, é dom de Deus, não é pelas obras, é pela fé, para que ninguém se glorie. Então logo, ninguém pode ser salvo se não for através de Cristo, para que o Espírito Santo venha operar em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E falaremos da importância, da suma importância do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos trazer aqui 7 características do Espírito Santo para nós cristãos, Igreja de Cristo. Aleluia. A primeira, o Espírito Santo como conselheiro. Os testemunhas de Jeová, eles não crêem na Trindade, ou seja, são 3 pessoas, não é uma em 3, é 3 pessoas, distinta e divina, um só Deus, em 3 pessoas, distinta e divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, os testemunhas de Jeová, eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Por exemplo, é uma força que você pode dominá-lo. Se você chegar no seu disjuntor da sua caixa de energia, você lá pode manusear, ligando ou desligando. É mais ou menos isso que eles dizem que é o Espírito Santo. Mas vamos falar para os que estão cegos, porque só o Espírito Santo é que dá essas características no ser humano. A primeira, ele nos consola. É consolador. Aleluia. O Espírito Santo é chamado de consolador, pois ele nos conforta e nos ajuda em momento de tristeza e necessidade. Glória a Deus. Referência bíblica para o que eu falei em João Evangelho, no seu capítulo de número 14, e o verso de número 26, vai dizer assim, aleluia, mas o conselheiro, para ser conselheiro tem que ser uma pessoa, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, a primeira característica, o Espírito Santo, ele atua como conselheiro. Ele nos lembra, nos consola. E a segunda característica do Espírito Santo, não necessariamente nessa ordem, porque tem muito mais. Em João Evangelho, no seu capítulo 6, vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo, ele é exatamente o doador da vida. Olha que diz, o Espírito Santo é chamado de Consolador, pois ele nos conforta e nos ajuda em momento de tristeza e necessidade. Doador da vida. O Espírito Santo, pois ele nos dá vida espiritual e nos ajuda a crescer em nossa relação com Deus. Evangelho que escreve João, no seu capítulo de número 6, verso 63. O Espírito Santo dá vida, e a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. O ser humano sem o Espírito Santo é que nem zumbi. Ele está de pé, mas está vazio, morto espiritualmente. Mas o homem e a mulher cheio do Espírito Santo é outra coisa. Está cheio de vida. Aleluia. A terceira característica do Espírito Santo, ele nos guia. Já viu uma força ativa guiar alguém? É pessoa. Quando uma pessoa é cega de nascença, ela precisa de um guia, seja uma pessoa ou até mesmo animal. Por exemplo, existe uma raça de cachorro chamado labrador, que são especialistas, são treinados para guiar cego. E aquela pessoa que é cega visualmente, ela entrega a sua vida àquele guia. E ele o guia por onde quer, não é assim? Assim somos nós cristãos. Temos que ser literalmente guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. Então a terceira característica, Romanos 8,14. O Espírito Santo, ele nos ajuda a entender a vontade de Deus e nos tomar decisões certas. Ele nos guia. Aí diz o texto, Romanos 8,14. Todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Aleluia. Ainda, o Espírito Santo, a quarta característica, ele é intercessor, intercede por nós. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz que nós não sabemos orar como convém. Aí entra a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso intercessor, pois ele ora por nós e nos ajuda a orar, de acordo com a vontade de Deus. Então, em Romanos, ainda no capítulo de número 8, diz assim, glória a Deus. Romanos, capítulo 8, verso 26 e o verso de número 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza.
pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemido inexprimíveis. E aquele que sonda os corações intercede. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, cristão, a igreja, pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, a quarta característica do Espírito é ser intercessor. Vamos para a quinta característica do Espírito Santo. Ele é purificador, pois nos ajuda a nos livrar do pecado que vive em nós, para viver uma vida ou nos tornar uma vida santa. Vale a pena dar uma informação aos desinformados, os pagãos, que eles acham que santos são aquelas imagens de escultura. Quando morre, aí passa a ser santo. Espírito terrível de engano. A palavra santo deriva do hebraico, que significa separado. Logo, quando alguém reconhece que é pecador e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aí o Espírito Santo é selado nele. Aí o Espírito Santo separa, tira ele do mundo. Do mundo não é literal, do mundo da prática, das tradições, dos costumes. Nós estamos no mundo, mas não somos mais deste mundo. Amém? Glória a Deus. Então, já falamos que a quinta característica, o Espírito Santo, ele nos purifica. Glória a Deus. Da nossa natureza caída, que nos separa de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, e no capítulo de número 6, verso 11, diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. Aleluia! No nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Glória a Jesus. Falaremos agora exatamente da sétima. Tem muito mais, mas falaremos ainda da sétima. O Espírito Santo, ele vai nos testificar que somos filhos de Deus. Se não aceitou a Cristo como seu único Salvador, não tem o Espírito Santo na vida. E não tem como o Espírito Santo testificar que aquela pessoa é filho de Deus. Logo, é criatura, criação de Deus. Mas os que aceitam Cristo, aí ele tem todas essas características do Espírito Santo na sua vida. Ainda aos Romanos, capítulo de número 8, e o verso de número 15 a seguir. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos,
por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ô glória! Aleluia! Meus amados, então o Espírito Santo, ele é de suma importância na vida do cristão, da Igreja de Cristo. Um crente sem o Espírito Santo, ele está perdido. Existe na igreja 3 tipos de espírito. Isso é de suma importância. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. Existe 3 espíritos atuando nas igrejas. O espírito do homem. Quando você vê alguém altivo, alguém soberbo, autoritário, mandão, dizendo que ele que manda na igreja, então ele pode estar sendo usado pelo seu próprio espírito, ou ainda pior, do anticristo, não pelo Espírito Santo. E vamos provar por quê. Então, esses 3 espíritos atuam na igreja. O único que presta, melhor dizendo, o único que é de suma importância, indispensável para a igreja, é o Espírito Santo. Porque o nosso espírito, ele na verdade não tem poder algum para fazer coisa alguma, é o espírito do homem, e logo fará a vontade da carne. Ou seja, é guiado pela sua própria natureza. E do anticristo que está atuando na igreja. O apóstolo Paulo, ele é categórico. Ele diz, e não é de admirar, que o próprio Satanás se transfigura em, aleluia, anjo de luz e entra nas igrejas, denominação, com seus súditos e engana muitos. Então tem muito anticristo atuando como se fosse o Espírito Santo. Aparência, mas sem essência. Joio querendo ser trigo. Mas que Deus tenha misericórdia. Por isso o apóstolo Paulo, ele nos adverte para que possamos orar a Deus, para que todos tenhamos um dos dons do Espírito, que é exatamente de discernir, para que possamos discernir se aquela pessoa que está pregando é pelo seu próprio Espírito, pelo Espírito do Anticristo, ou se é pelo Espírito Santo. Amém? Temos que fazer isso com consagração, jejum e humilhação, buscando ao Senhor em tempo e fora de tempo. Amém? Glória a Deus. Então falamos aqui já de 7 características do Espírito Santo. Então logo para desmascarar essa seita chamada Testemunha de Jeová, TJ, conhecido no meio do povo como queima-feijão, sai pelas casas de 2 em 2, e ali, se as pessoas não se ater, o feijão queima, porque eles são insistentes. Aleluia. Fala de Deus Jeová, mas não fala do Deus Filho,
nem do Deus Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Agora, meus amados, ainda vou falar mais de duas importância, de suma importância, que é através do Espírito Santo, que são o fruto e os dons. Muitos recebem dons, e é importante sim, para fazermos a obra. Sinais, para fazer sinais, prodígio, maravilha, é necessário ter os dons do Espírito. Mas muitos perderão sua salvação por conta de dons. Infelizmente. Porque muitos vão tomar glória para si. O nosso Deus não divide a sua glória com outrem. Já falava por meio do seu profeta messiânico Isaías, capítulo 42, verso 8. Eu sou o Senhor. Senhor é dono. E a minha glória não darei a outrem, nem meu louvor às imagens de escultura. Pense nisso. Deus não divide a sua glória com outrem. E tem muitos tomando a glória para si. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, glória a Deus, aos Gálatas, capítulo 2, e o verso 14. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não é verso 14, é Gálatas, capítulo 2, e o verso de número 20. Fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas neste mesmo livro de Gálatas, agora no capítulo 6, e agora sim, verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Então, quando alguém se gloria de ter dons, que ora, Deus cura, leva a glória para si, profetiza, Deus opera, a glória para ele. Então esses, se não se arrependerem da soberba, da altivez, porque o homem, ser humano, é pó e cinza, relva, neblina, sopro, e o nosso Deus vive para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Aleluia. Meus amados, a honra, a glória, o louvor, a exaltação pertence ao nosso Deus. Amém? Aleluia. Então, os dons é de suma importância para fazer a obra. Mas muitos, por soberba, por altivez, por não glorificar ao nosso Deus, perderão a sua salvação. O próprio Senhor Jesus que falou isso, não é o irmão Saluxo. Evangelho que escreveu Mateus,
no seu capítulo de número 7, verso 21 ao 23. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo fala às igrejas. Aleluia. Nem todo, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Dom de profetizar. Em teu nome não expulsamos demônios? Dom de prodígios. E não realizamos muitos milagres? Dom de poder e de prodígios. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas quem tem o fruto do Espírito, é o contrário, não perderão sua salvação. Vamos a ele. Agora o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Gálatas, capítulo 5, verso 22, a seguir. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há condenação. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Amados, é de suma importância termos o Espírito Santo em nossa vida. Agora temos que ter muito cuidado, porque muitos, que é o caso desses, que o Senhor vai dizer naquele grande dia, apartai de mim, que eu não vos conheço. Muitos vão dizer que andou com ele, muitos vão dizer que no nome dele expulsou demônio, no nome dele curou enfermo, no nome dele fez prodígio de maravilha, mas não tinham o fruto do Espírito, só dons. Então, precisamos dos dons para fazer a obra, mas especialmente o fruto do Espírito. Aleluia! Já chegando para o final desta mensagem, a suma importância do Espírito Santo na vida da Igreja de Cristo, nós cristãos. Paulo também vai nos advertir que podemos, se não vigiarmos, se não andamos no Espírito, se não damos lugar a Ele, Ele pode se afastar do crente. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não apagueis o Espírito. Como nós, ser humano, podemos apagar o Espírito, já que Ele é Deus? É apagar na nossa vida, não dando a Ele total liberdade, querendo ser Senhor da sua própria vida, em vez de ser guiado pelo Espírito, aí é guiado pela sua própria natureza caída, pelo seu altivez. Aleluia!
Então, se não dá lugar a ele, ele se afasta. É isso que é apagar o Espírito. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. E a segunda advertência do apóstolo Paulo, concernente ao Espírito Santo. Carta aos Efésios, no seu capítulo de número, aleluia, Efésios capítulo de número 4, verso 28 ao verso de número 30. Diz assim, glória a Deus, verso 28. O que furtava, não furte mais. Porque se continua furtando, o Espírito Santo não está na vida dele. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda aos que ouvem, para que conceda graça aos que ouvem. Verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, quando se aceita Cristo, depois da mensagem do Evangelho, somos selados. E se nós tivermos a vida de santificação através da palavra, João 17:17, é a palavra que nos santifica. Se tivermos uma vida de jejum para mortificar a carne e oração para ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, aí nós vamos dar lugar ao Espírito Santo. Amém? Caso contrário, corre-se o risco de andar na carne e apagar o Espírito Santo da nossa vida, ou ainda entristecê-lo. E se o Espírito Santo abandona o ser humano, não tem salvação. Porque é ele que convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Aleluia. Então, meus amados, encerrando esta mensagem, vamos dar lugar ao Espírito Santo. Porque sem ele, a igreja é uma igreja morta. É uma igreja cheia de zumbi. Está de pé, mas vazia, morta espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus. Então o Espírito Santo é uma parte fundamental da vida cristã. Ele é o terceiro membro da Trindade, junto com Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo, que desempenha um papel crucial na nossa vida espiritual. Então, meus amados, vamos nos encher do Espírito Santo. Paulo diz aos Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Assim foi os apóstolos. Em Atos 2, verso 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Encerrando esta mensagem, aleluia, ainda em Atos capítulo 2, quando Pedro estava dando esse discurso, e ali todos eles ficaram, digamos, preocupados, e fizeram uma pergunta aos apóstolos.
em Atos, capítulo de número 2, e agora o verso de número 37, a seguir. Quando ouviram isto, porque Pedro estava dizendo que eles mataram a Jesus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quando ele ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos e lhes perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês. Arrependam-se, cada um de vocês. Aleluia. E seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e todos que estão longe, e para todo quanto o Senhor chamar. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, e para todo quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então o Espírito Santo está disponível para todos que se arrependem, aceita Jesus como seu Salvador único, e aí será selado com o Espírito Santo. E aí, meus amados, é andar no Espírito, dar lugar, buscar o fruto com dedicação, porque quem tem um fruto, não há condenação. Mas precisamos dos dons, e principalmente o dom de discernir espírito, amém? Então que Deus derrame o teu espírito sobre a tua igreja, para que haja avivamento, para que ele venha convencer o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é uma pessoa divina que desempenha um papel fundamental em nossas vidas. Ele nos conforta, nos guia, nos purifica, nos sela, nos testemunha e nos dá vida. Que possamos aprender a depender mais do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Que Deus, ele venha encher a tua igreja do Espírito Santo. E que o Espírito Santo continue nos usando, nos revelando, nos capacitando, nos guiando, nos confortando, nos guiando. Aleluia! E acima de tudo, nos confortando nos momentos, digamos, difíceis, porque ele é o nosso conselheiro. Amém? Que Deus nos ajude e que o Espírito Santo complete a obra nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa a tua igreja, dá graça, dá temor, renova com teu Espírito Santo, que ele venha tomar primazia da tua igreja sobre a face da terra, para que o Senhor venha ser glorificado e Satanás envergonhado. Senhor, e no nome de Jesus, dá a teu povo o dom de discernir espírito a todos, para que possamos discernir, aleluia, do bem e do mal, para a glória do teu nome. Eu oro e já sou grato a ti, em nome de Jesus, amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe, que o amor de Deus, a paz e a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo permaneça nos nossos corações. Amém? Shalom Adonai, um grande abraço.